Paz, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. O programa Mira de hoje traz um alerta para você cristão, traz um alerta para você que me assiste agora. Vamos abrir a nossa Bíblia para consolarmos uns aos outros com a palavra de Deus, escrito aos Hebreus, no capítulo 10 e verso de número 19. Vejamos o que Deus tem para nós neste momento. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém, meu querido? Somente esta palavra e eu quero estar trazendo da parte de Deus algo a respeito dessa palavra para que a minha vida e a sua vida seja abençoada, seja edificada e que nós possamos entender que muitas das vezes nós nos pegamos no nada a ver, isso não tem problema, isso aqui não desagrada a Deus e, como sempre, os pequenos detalhes é que nos distancia da presença de Deus, como a história da água. A água, quando ela vai correndo, uma enxurrada, uma água que está vazando, ela vai correndo e quando ela chega em um obstáculo, em uma pedra, ao invés dela passar por cima, ela contorna aquele obstáculo e continua na mesma direção depois do obstáculo. Quando nós agimos como a água, nós conseguimos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas quando nós atropelamos tudo, quando nós passamos por cima de tudo, nós caímos, porque é nos pequenos detalhes que nós somos vencidos. Mas o que vem ao caso agora é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem nos alertando a respeito de pequenas coisas em que nós cometemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, e que vai entristecendo o coração de Deus e nós nem sequer percebemos ou paramos para meditar nesses acontecimentos e quando damos por si, nós estamos distante de Deus porque nós entristecemos ao Senhor com pequenos detalhes que nós achamos que não tem importância. Mas tem importância e a palavra nos alerta agora a respeito de tudo isso. Vejamos, a palavra de Deus em que lemos, ela está dizendo para nós a respeito de nós estarmos tendo acesso a Deus através de Jesus e também está trazendo para nós um grande sacerdote em que Deus coloca dentro de uma igreja e também traz para nós a respeito de nós trocarmos a igreja, deixarmos o nosso
sacerdote dentro da igreja e ir para um outro lugar que não seja a igreja, que não esteja falando de Cristo, ou até mesmo sairmos da igreja e ir para outra igreja no dia de trabalho na nossa igreja. Tudo isso constitui em erro, em pecado, constitui em nós entristecermos o coração de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos distanciando de Deus. E o dia do Senhor se aproxima. E quando esse dia vai se aproximando e nós vamos cometendo tal falta diante de Deus, Deus vai entristecendo conosco e o que sobra para nós é apenas uma certa expectação horrível. É apenas a aproximação do fogo ardente que há de devorar o adversário ou os adversários naquele grande dia. Por que isso? Porque fazendo assim, trocando a ordenança de Deus, deixando de estar na presença de Deus, nós acabamos nos tornando adversário de Deus. Porque aquele que não anda nos caminhos do Senhor, uma vez que conhece a verdade, está constituindo inimizade contra Deus. E inimizade contra Deus é sinal de que nós somos adversários. E todos os adversários de Deus vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. É a segunda morte. Mas antes de tudo isso, eu quero dizer para você, meu querido, que a palavra em que nós lemos, ela vem desde o início dizendo para nós a respeito de libertação, de sermos livres através de Jesus. Como isso? Ou por que isso? Porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, apenas os sacerdotes, eles tinham acesso ao Santo dos Santos. Era fechado por uma grande cortina. E os sacerdotes só podiam entrar no Santo dos Santos se ele não tivesse em pecado e uma vez só por ano, no tempo da expiação do pecado. E o povo estava todo manchado, o povo estava todo cheio de pecados, e era preciso o sacerdote ouvir o povo e consagrar sua vida para que pudesse entrar no Santo dos Santos para poder levar até Deus. Deus manifestava no Santo dos Santos e o sacerdote, com todas as petições do povo, sobrecarregado de tanto sofrimento, de tanto pecado do povo, ele chegava diante de Deus no Santo dos Santos e quando Deus manifestava e ele apresentava a Deus a culpa do povo. E Deus tinha misericórdia do povo, recebia essas petições e concedia o perdão para o povo. Aí o sacerdote saía de lá de dentro e o povo sabia que Deus tinha aceitado, então o povo estava livre daquele pecado para ter uma trajetória de vida diante de Deus santa. Mas o povo, como sempre, o povo não consegue manter a sua integridade cristã, a santidade diante de Deus. Aí o povo voltava a errar, o povo voltava a cometer pecados. Vale a pena lembrar que um sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, se ele tivesse em pecado, se tivesse pecado nele, ele morria lá dentro. E a história diz que o sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, amarrava um monte de lata nele e uma corda, para que se acontecesse que ele estivesse em pecado e ele morresse lá dentro, ele parava de mexer, ele entrava balançando as latas e o povo sabia pelo barulho das latas que o sacerdote estava vivo. Se parasse de mexer, o povo já puxava a corda para tirar ele de lá de dentro, porque ele estava morto. Aí depois de tudo isso, o sacerdote entra lá dentro, sai para fora.
Aí o sacerdote sai e o povo se alegra porque Deus recebeu. Deus contemplou e concedeu o livramento do pecado do povo. Aí o que acontece? Só que isso tinha virado uma rotina. Aí Jesus ele vem. Isso é no Antigo Testamento o sacerdote. A função do sacerdote era essa. Aí vem Jesus e Jesus ele vem e ele leva para o povo o reino de Deus. Aí Jesus morre. E através da morte de Jesus, o povo é livre, o povo é liberto. E aí remove a cortina do Santo dos Santos. Agora, todos os cristãos, todo o povo tem acesso ao coração de Deus. Porque quando Jesus morreu pela carne de Jesus, que foi crucificado ali, no Calvário, a cortina do Santo dos Santos foi removida. Então agora todos que querem e que necessitam, quando dobra o joelho, quando leva o seu pensamento a Jesus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, eles têm acesso, ou nós temos acesso diretamente com Jesus, com o Pai. Então por isso que a palavra diz que pelo novo e vivo caminho, o povo tem acesso novamente a Deus. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário. O véu rasgou-se de cima a baixo e deu acesso novamente ao povo, ao coração de Deus. Agora veja bem, a palavra ainda está dizendo, depois que o povo é livre, é liberto e tem acesso a Deus, o povo conhece a verdade, agora diz a palavra de Deus que se o povo, Deus ele coloca, depois de tudo isso, ele coloca um grande sacerdote no templo, ou seja, dentro das igrejas. Está trazendo para nós cristãos. E esse sacerdote é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. Agora vem alerta para os cristãos ou para aqueles que trocam, que deixa o seu sacerdote na sua casa e vai para outro lugar. Deus está dizendo o seguinte, que quando a pessoa faz isso, ela está deixando os cuidados de Deus sobre a sua vida. Estão errando, estão cometendo delitos, estão pecando contra a própria palavra de Deus. Aí agora veja bem, mas quando o povo faz isso? O povo está dizendo o seguinte, o povo está demonstrando para Deus que eles não necessitam da ajuda do sacerdote, do pastor, da igreja, da palavra de Deus. Eles trocam o amor de um irmão para o outro e eles vão para outros lugares cometendo essa falta diante de Deus. Nós temos que vigiar e orar para que nós não entramos em tentação. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos procurando tentação para a nossa própria vida. A palavra de Deus é bem enfática em dizer para nós que quando nós trocamos a casa de Deus para ir em qualquer outro lugar, no dia de culto na casa do Senhor, nós estamos deixando o nosso pastor sozinho e nós estamos falando para que nós não necessitamos da ajuda dos nossos irmãos que estão dentro da casa, que estão diante do sacerdote. Nós não necessitamos da ajuda deles, do amor deles. Porque no ajuntamento de cristãos dentro da casa do Senhor, diante do pastor da igreja, tem milagre de Deus, tem bênção, tem vida, tem bênção para todos sempre. Como diz o Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba e as vestes de Arão. E ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então quando nós trocamos, quando nós deixamos nossos irmãos dentro da casa do Senhor e saímos a vaguear por outros lugares distante da casa do Senhor, nós deixamos de receber a vida e a bênção para todo sempre na nossa vida. E quando nós fazemos isso,
nós buscamos o mal para nós mesmos. Nós nos tornamos adversário de Deus, porque o que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui agora é a própria palavra de Deus, é a palavra pura de Deus para mim e a sua vida, para que nós possamos ter paz e ter comunhão, tanto com os nossos irmãos, com o nosso pastor e também com Deus, porque aqui é a palavra de Deus falando conosco. Aí a palavra de Deus vem dizendo para nós o seguinte: os adversários de Deus, aqueles que trocam a casa de Deus por qualquer uma outra coisa, por qualquer um outro paliativo neste mundo, está sendo inimigo de Deus. E o que sobra para os inimigos de Deus? Está se aproximando o grande dia do Senhor Jesus. É o dia que Jesus vai vir arrebatar a igreja. É o dia que Jesus vai vir tirar os seus do meio deste mundo pecaminoso. Então aqueles que trocam, que negligencia a palavra de Deus, que desobedece a Deus, torna-se adversário de Deus. E os adversários de Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde há sofrimento e tormenta por toda a eternidade. Então, meu querido e minha querida, fica esse alerta para você, para que você possa cumprir com a palavra de Deus, com a ordenança de Deus, para que você não seja adversário, mas que você seja amigo de Deus, para que você possa ser abençoado e para que a vida eterna seja sua companheira e que você viva a vida eterna diante de Deus, para que você seja abençoado. Meu querido, como todo eletrodoméstico que você compra, que você adquire, quando você abre a embalagem, tira esse aparelho eletrodoméstico para fora, dentro dele tem um manual para que você possa usar direito o seu eletrodoméstico, para que você não venha queimá-lo, para que você não venha danificá-lo. Eu quero dizer para você também, aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o manual do cristão, para que você possa conhecer ao Senhor, para que você possa andar nos caminhos do Senhor sem errar. Esse aqui é o manual do crente, para que você possa ter comunhão com Jesus. Então não despreze a palavra de Deus, mas cumpra ela do jeito que Deus deixou, para que você possa ter vida eterna. Assim, o programa Mira, trazendo Jesus para a sua vida, para que você seja abençoado, chega ao fim agora, e esta palavra, ela tem o poder de mudar a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.